Mais uma vez, estamos juntos. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos lá? Que bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bons estudos para vocês, bons estudos para todos nós, não é mesmo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte especial. Estamos agora, olha, na reta final desse bloco de crimes que já estamos estudando há algumas aulas. Bloco de crimes denominados crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Lembram? Esse bloco de crimes compreende o quê? O crime desde o artigo 312 até o 326. Lembrando que o 327 não traduz uma conduta criminosa. Ele simplesmente apresenta para nós quem o direito penal considera como um funcionário público para aplicação da legislação penal diante de condutas criminosas. Então, se vai até o artigo 326, né, com condutas criminosas, e finaliza no 327, que é um artigo conceitual, nós vamos estudar hoje já o 324. Faltam aí só mais 2 tipinhos penais. Essa aulinha, mais 2 aulinhas e finalizamos esse bloco de crimes. Então, finalizamos com louvor, com muita garra, com muito ânimo, com muita vontade de vencer, não é isso? Então, vamos lá. Me acompanhem na aula de hoje, fiquem comigo até o finalzinho, é uma aula bem bacana. É um tipo penal bem tranquilinho de ser estudado. Por que eu falo bem tranquilinho de ser estudado? É um tema muito gostoso. Trata do exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. E a estrutura desse tipo penal facilita a compreensão dele. Por quê? Porque ele não traz nenhum parágrafo único, não traz parágrafos, não apresenta incisos. É super tranquilo de estudar esse tipo penal. Vai ser uma aulinha, ó, que vai passar rapidinho e você não vai nem cansar. Ok? Vamos lá, então? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, olha só, continuando ainda, dos crimes contra a administração pública. O tipo penal a ser estudado hoje denomina-se exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, artigo 324, parte especial do nosso Código Penal, traduz a conduta do funcionário público que ilegalmente exerce a sua função de maneira antecipada ou de maneira prolongada, ou seja, o funcionário público, ele não pode nem se antecipar ao exercício das suas funções sem antes o quê? Preencher todos os requisitos legais. Também não pode se prolongar no exercício da sua função, ou seja, depois que o funcionário público foi exonerado, removido, substituído, transferido, enfim, ele não pode mais permanecer o quê? Exercendo as suas funções. Então, o funcionário público ele tem um tempo certo de exercer as suas funções. Ele não pode nem tampouco se antecipar e nem se prolongar no exercício das funções. Se ele se antecipa ou se prolonga, ele pratica o crime do artigo 324 do nosso Código Penal. Façamos a leitura, então, do texto de lei. Tem o código na mão? Abra, vai ser muito útil, a sua compreensão vai ser muito boa. Não tem o código em mãos? Aqui comigo na tela. O que você não pode é ficar sem acompanhar o texto de lei. Vocês já vêm fazendo exercícios comigo, né? Todo finalzinho de aula, nós trazemos exercícios para fixação de conteúdo. E repetidamente, eu venho apresentando a vocês o quê? Que as questões objetivas retratam o texto de lei. Elas refletem, elas usam os mesmos verbos, as mesmas expressões, se não quando elas transcrevem o texto de lei e pede para o candidato identificar qual é aquele crime, aquela conduta descrita ali no enunciado, diz respeito a qual crime capitulado no Código Penal. Perdão. Então, nós precisamos o quê? Conhecer o texto de lei. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos lá? Artigo 324 do nosso Código Penal. O que fala? Olha só. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Aqui, pessoal, é a primeira conduta, tá? Se você está com o seu código, grifa. Essa é a primeira conduta. O nosso funcionário público,
nosso, não, né? O funcionário público, ele pode praticar esse crime mediante duas condutas. Primeira, ele se antecipa no exercício das funções. Depois, ele se protrai, ele se prolonga no exercício dela, ok? E essa antecipação e esse prolongamento não são autorizados por lei. Se a antecipação e prolongamento não são autorizados por lei, significa que ele pratica uma conduta criminosa. Que conduta criminosa é essa? A que estamos estudando na aula de hoje, certinho? Então, olha só, primeira conduta dele, criminosa, entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Quando fala entrar no exercício da função pública, é de fato desempenhar atos de ofício daquela função. Ok? Então, quando fala entrar em exercício, é de fato o funcionário estar na repartição pública, desempenhando a sua função, fazendo atendimento ao público, se mostrando à sociedade como um servidor público. Tá? Então, isso é entrar em exercício. Isso é o quê? É quando, de fato, o funcionário público está lá à disposição da sociedade na repartição. Ou seja, toda e qualquer pessoa que entrar na repartição vai olhar para ele e vai identificá-lo como funcionário público, ok? Isso é entrar em exercício. É, de fato, desempenhar as funções para a qual você se habilitou quando prestou o concurso público ou quando assinou um contrato, ok? Por quê? Porque quando falamos funcionário público, falamos o quê? Do funcionário que tem cargo, daquele que desempenha um cargo público, daquele que tem um emprego público e aquele que desempenha uma função pública, que nós chamamos também de atribuição ou de munus público, ok? Então, entrar em exercício é, de fato, desempenhar todas as funções que você se habilitou a desempenhar quando foi candidato ao concurso público, quando você assinou um contrato. É a sociedade, o cidadão entrar na repartição pública e visualizar você como um servidor público. Isso é entrar em exercício isso é entrar em exercício. Agora, se você entra em exercício sem preencher os requisitos legais, você está antecipando essa entrada em exercício. E essa antecipação é uma conduta criminosa. Mas é criminosa não somente a antecipação, galerinha. O que também é criminoso? Então, entrar em exercício, a primeira conduta, ok? A segunda conduta, ou continuar a exercê-la, tá? Que é quando ele prolonga, né, o exercício da sua função pública contra a disposição de lei, tá? É o exercício funcional ilegalmente prolongado. Agora, quando que vai caracterizar exercício funcional ilegalmente prolongado? Quando? Quando o funcionário público, sem autorização de seu superior hierárquico, continuar a exercer a sua função, depois de quê? Depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Ok? Então, aqui, ó, depois do ou, nós temos o quê? A segunda conduta. Então, esse tipo penal, ele apresenta duas condutas. O exercício ilegalmente antecipado, antes de preencher os requisitos legais, e o exercício funcional ilegalmente prolongado. Depois que o funcionário público sabe, tem conhecimento oficialmente de que foi o quê? De que foi o quê? Exonerado, removido, substituído ou suspenso. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Olha só, o texto de lei fala o quê? Depois de, olha só, saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Significa o quê? Quando fala saber oficialmente, a doutrina, os estudiosos do direito compreendem que esse saber oficialmente é um comunicado pessoal ao funcionário público. Sim, ele tem que ser, não basta no diário oficial, não. Tem que haver um comunicado pessoal. Então, ele é pessoal
E oficialmente, pessoal, porque é direto, né? E oficialmente, porque advém de um documento público e formal. Então, depois que ele foi pessoalmente informado que ele foi exonerado, removido, suspenso, tá? Ou substituído, depois que ele tem esse conhecimento pessoal disso, ele foi comunicado pessoalmente, e ele ainda continua a exercer as suas funções, aí sim caracteriza a conduta criminosa que nós estamos estudando. Agora, imagine a seguinte situação. O funcionário público está no exercício das suas funções. Foi publicado a exoneração dele num diário, foi publicado. Mas ele não foi comunicado pessoalmente. E ele ainda está no exercício das funções. Isso caracteriza a conduta do 324? Entendemos que não caracteriza a conduta do artigo 324, que é necessário o quê? Que ele seja comunicado pessoalmente. Então, esse oficialmente aqui do 324, nós lemos como pessoalmente, ok? Por quê? Porque esse crime aqui só admite, nós vamos ver mais à frente, só admite a modalidade dolosa. Ou seja, só pratica esse crime aquele funcionário que intencionalmente antecipa o exercício das suas funções ou prolonga esse exercício, ok? Então, é um crime que exige o dolo, exige o desejo de praticá-lo. Então, na segunda conduta, se o funcionário não foi pessoalmente comunicado, nós não podemos presumir esse dolo, ok? Então, imagine que foi publicado num diário oficial, né? Mas ele não tomou conhecimento e ainda está no exercício das suas funções. Essa conduta dele caracteriza o quê? Uma culpa, tá? Ele foi negligente que não acompanhou o diário. Como que o funcionário público vai todos os dias de manhã acompanhar a publicação de diário, né? Publicação de diário oficial para saber se ele se enquadra numa dessas 4 situações, se ele está ou não está praticando o crime do 324. Isso é uma coisa absurda, né? Isso não existe. Então é o seguinte, para que esse crime se caracterize, é necessário que ou na segunda modalidade, exercício prolongado, é necessário o quê? Que o funcionário seja notificado, seja informado pessoalmente da sua exoneração, da sua remoção, da sua substituição ou da sua suspensão. Ok, pessoal? Então, olha só, a pena desse crime, ela é bem pequenininha, ela é bem curtinha, ok? Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, tá? Esse crime, como a pena máxima é inferior a 2 anos, é o crime o quê? É um criminho que se processa pelo rito sumaríssimo, ok? Pelo rito sumaríssimo, certinho? Então, olha só. As condutas são essas, então, do 324, pessoal. Ou ele entra antecipadamente no exercício funcional, sem preencher os requisitos legais, ou ele se prolonga nesse exercício sem mais estar autorizado. Por quê? Porque ele já foi exonerado, suspenso, removido ou... Exonerado, suspenso, substituído ou removido, ok? Então, são essas 2 condutas aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó. Quando nós falamos entrar no exercício do cargo sem preencher o quê? Sem preencher as exigências legais. Sem preencher as exigências legais. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês, a professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí
R$ 30 você vai ter aí um curso completo de todos os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, tá certo? Então você vai ter este curso por apenas R$ 30, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho certeza disso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau. Clique lá.